Durante os Jogos Olímpicos, o COI é a autoridade de testes e delega as operações antidoping à Agência Internacional de Testes, ITA. Os julgamentos são realizados pela Corte Arbitral do Esporte e, durante os Jogos, julga os casos in loco, em até 24 horas. A WADA supervisiona as operações e também pode testar atletas. A lista proibida possui substâncias e métodos proibidos constantemente e outros proibidos somente em competição. O período em competição se inicia às 11h59 da noite do dia anterior à competição da qual o atleta participará e se estende até o final do controle de doping relativo àquela competição. Atenção! Este horário pode sofrer alterações em alguns esportes. Não importa quando uma substância proibida em competição foi utilizada. Se for detectada em uma amostra coletada em competição, o exame será positivo para doping. Os atletas são responsáveis pelo seu desempenho. Da mesma forma, são responsáveis por qualquer substância que seja encontrada em seu corpo. Antes de tomar qualquer medicamento, consulte o médico do time Brasil. Declare todos os medicamentos e suplementos que estiver usando e verifique se existem restrições para a entrada no país dos jogos. Cuidado! Os suplementos podem conter substâncias proibidas. Contaminação, ingredientes não declarados, falsificação. Os atletas devem compreender os riscos de um teste positivo para doping ao consumir suplementos. O COI é responsável por informar os dados de localização de todos os atletas do time Brasil. Não troque de quarto. Avise se sair da vila dos atletas. Se estiver incluído em um grupo alvo de testes, atualize seus dados no Adams. Mantenha o COB informado de seu paradeiro, mesmo que já tenha encerrado sua participação nos jogos. Lembre-se, os atletas podem ser testados em qualquer lugar, a qualquer hora. Existem 11 violações de regras antidoping. A detecção de uma substância proibida em amostra coletada durante o teste antidoping. As análises de controle de doping podem indicar a passagem de uma substância proibida no organismo do atleta, mesmo sem detectar a substância proibida. Assim funciona o passaporte biológico do atleta. Fugir, se esconder ou se recusar a fazer o teste, não ser encontrado nos locais declarados ou não preencher os dados de localização quando solicitado. Qualquer tentativa de interferir no controle de doping, isso inclui mentir em uma audiência. Possuir substâncias ou métodos proibidos sem uma AUT válida, sem razão justificável. Transportar, vender ou fornecer substâncias proibidas. Administrar uma substância proibida a um atleta. Ajudar alguém a se dopar ou a encobrir doping. Relacionar-se profissionalmente no âmbito esportivo com alguém cumprindo suspensão por doping. Desencorajar ou ameaçar quem denuncia doping. Todas as violações se aplicam aos atletas, 7 delas aos técnicos e à equipe de suporte. Não há grandes alterações durante os procedimentos de controle de doping durante os jogos. O atleta deve verificar se o kit de coleta de amostra está intacto, conferir os números, que devem ser idênticos na caixa, na tampa e nos frascos. Para as coletas de sangue, os atletas devem permanecer sentados 10 minutos antes da coleta. Em alguns casos, o atleta pode solicitar um prazo para se apresentar à estação de controle de doping, localizar um representante, completar a sessão de treinamento, receber tratamento médico, obter identificação com foto, isso nos testes fora de competição. Além disso, em competição, participar da cerimônia de premiação, atender a compromissos com a mídia, seguir competindo e fazer sessão de relaxamento. O uso de celulares, fotos e vídeos estão proibidos na sala de coleta. Após o teste, as amostras enviadas ao laboratório credenciado pela WADA não possuem qualquer identificação do atleta. Especialistas do mundo inteiro são convocados para os Jogos Olímpicos. Em 3 turnos, os profissionais analisam 450 amostras por dia, sob supervisão de auditores da WADA e do COI. A amostra A é aberta e analisada, e a amostra B é guardada por até 10 anos e reanalisada a qualquer momento.
Se a amostra A é negativa, fim do processo. Mas se for positiva, o ITA irá notificar o atleta e marcar uma data e local para a abertura da amostra B. O atleta e seu representante poderão participar. Se a amostra B também for positiva, está confirmada a violação da regra antidoping. As consequências de uma violação de regra antidoping incluem desqualificação dos resultados, exclusão e perda da credencial dos jogos, perda das medalhas, pontos e premiações, possíveis investigações sobre o time em caso de jogos coletivos. Se o atleta for menor de idade, todo o pessoal de suporte ao atleta será investigado. Mas as consequências ultrapassam os indivíduos. Tem impacto em todos aqueles que apoiaram o atleta em sua jornada: familiares, amigos, patrocinadores. A reputação do atleta, do país e do esporte é afetada, e a saúde do atleta estará em risco. Não se esqueça das datas importantes. Período pré-jogos, de 13 de maio a 12 de julho de 2021. Durante este período, o COI pode testar atletas. No dia 13 de julho é a abertura da Vila dos Atletas. De 13 de julho a 8 de agosto ocorrem os Jogos Olímpicos. O controle de doping nas Olimpíadas também se encerra com a cerimônia de encerramento. Você saiu do seu país com sonhos, ambições, objetivos, visto como um herói, um modelo. Todo o seu país espera ver sua melhor performance. Ao voltar, continue sendo fonte de inspiração para todos nós. Você assistiu a mais um episódio da série Antidoping. Para saber mais, acesse a página Antidoping do site do COB. Junte-se a nós na luta contra o doping no esporte.